Fala pessoal, tudo beleza? Professor Roberto Guimarães chegando para falar com vocês sobre Primeiro Reinado. Primeiro Reinado esse que foi comandado por ele, Dom Pedro I, coroado imperador do Brasil. Belezinha, gente? Bom, essa nação independente, ela tinha uma característica que destoava de todos os outros países da América. Enquanto os outros países, quando se tornaram independentes, viraram república, o Brasil permaneceu sendo a única monarquia dentro das Américas, ou seja, a única monarquia dentre repúblicas. Beleza? Então isso vai causar um certo problema, principalmente no que tange ao reconhecimento de outros países com essa independência do Brasil. Belezinha? Bom, mas antes de falarmos disso propriamente, eu queria mostrar para vocês algumas características desse primeiro reinado. Porque você entende o seguinte, olha, o primeiro reinado advém de uma independência. Se houve uma independência, houve uma mudança. Pelo menos entendemos dessa forma. Calma aí, calma aí. Primeiro, participação das elites no processo, claro, seja na independência, seja dentro do governo do primeiro reinado, mas uma coisa importante, a ausência do povo, a ausência de participação popular. Eu gosto muito, gente, de uma fala de um grande pensador brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, que tem uma contribuição absurda dentro da sociologia, que disse certa feita que no Brasil os movimentos, as revoluções, elas sempre acontecem de cima para baixo. E o processo de independência, o primeiro reinado em si, depois os outros governos que vieram, mostram basicamente isso. Então a estrutura não mudou. Não mudou, gente. Olha aqui, por exemplo, manteve-se o escravismo, manteve-se o latifúndio. E olha que Dom Pedro I, segundo alguns teóricos, ele era um cara que não se sentia superior ao negro. Inclusive tem cartas dele falando bem, dizendo que o sangue dele é o mesmo dos negros. Mas a escravidão continuou a existir no Brasil, Você tem o latifúndio, o domínio das oligarquias, que essa de fato é a elite, a oligarquia rural é a elite que comanda o país. Você tem também o Brasil como um exportador de matéria-prima. Então, nada mudou, gente. Viramos um país independente, deixamos de dar satisfação aos portugueses, mas as estruturas continuaram as mesmas. Beleza? Bom, é óbvio que nesse processo algumas resistências nós tivemos, no Norte e Nordeste principalmente, tivemos o reconhecimento internacional dos americanos em 1824, hein? 2 anos após a independência. A América Latina, como eu falei, ainda havia uma resistência porque as repúblicas queriam entender como o país se tornou independente tendo um monarca. Então isso ainda não caía muito bem. A Europa estava esperando o posicionamento português quanto à independência. Portugal, gente, só reconhece a independência do Brasil em 1825. Tá aqui, eu mostrei para vocês aqui, ó. Vou virar de lado para vocês conseguirem enxergar. Só em 1825. E mesmo assim porque o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas aos portugueses. Na verdade, foi talvez a maior, ou primeira maior dívida externa que nós contraímos. Porque pegamos emprestado dinheiro dos ingleses para poder pagar aos portugueses. Essa separação, como eu falei para vocês, essa independência não foi pacífica, porque existiam movimentos ainda a favor, né, da manutenção desse domínio português, por exemplo, dessa herança portuguesa. Os americanos foram primeiro, porque aí é que tinha interesse. Vou mostrar para vocês aqui agora, na imagem. A América para os americanos. O americano tentando tirar a influência europeia das Américas, já vislumbrando lá mais à frente eles terem esse domínio aí. Belezinha? Bom, a Inglaterra então ela vai se transformar na nossa nova tutora. Nós dependeremos dela, principalmente economicamente. Já temos uma dívida gerada. Então, óbvio que eles vão estar no nosso encalço. Nós temos também, nesse momento, que a Inglaterra passa a ser nossa tutora, a nossa credora, nós temos aqui um grande endividamento externo. Então o Brasil começa a se endividar, Dom Pedro recorre a empréstimos aos ingleses para poder financiar luta contra movimentos que vão se levantar contra a coroa, belezinha? Bom, 1823 então, Dom Pedro I
convoca uma Assembleia Constituinte. Gente, todas as vezes que um país convocar uma Assembleia Constituinte, significa dizer que nascerá uma nova Constituição, um novo regramento. Todo país tem um regramento, tem uma carta. Por exemplo, a nossa atual é de 1988, mas a primeira vai nascer um ano depois. Por quê? Essa de 1823, quando foi convocada, quem deveria construí-la? Quem deveria redigi-la? Seriam os deputados, que faziam parte dessa elite brasileira. A elite brasileira que era uma elite rural, ligada ao campo, tá? Essa Constituição que nasceria através desses deputados tinha características da Constituição da Mandioca, se chamava Constituição da Mandioca. Por quê? Porque, na verdade, ela vai defender somente os interesses dessas oligarquias. O voto, por exemplo, ele vai ser algo ligado ao censitário, à renda. Não é todo mundo que vai votar, não é todo mundo que vai ter acesso ao voto. Você tem a exclusão de portugueses no processo do voto, você tem um sentimento anti-absolutista, ou seja, tirar aquele poder todo do imperador e diminuir o poder dele. Só que é o seguinte, Dom Pedro I vai interromper a Assembleia, ele não vai aceitar nada disso aqui, e vai chamar para si a responsabilidade de construir a primeira Constituição do Brasil. E ela vai nascer em 1824, vai nascer. Constituição essa que tem algumas características que eu vou citar aqui para vocês, sendo que uma delas é muito importante entender. Um adendo. A primeira Constituição do Brasil, ela é ortogada. Uma Constituição ortogada é uma Constituição imposta. Ele impôs a Constituição. Diferentemente da atual nossa, de 1988, que é promulgada. Ela foi constituída pelos representantes do povo. Essa aqui não. O imperador fechou, não quero que vocês façam, eu vou fazer. E ele deu a primeira Constituição pra gente. Monarquia hereditária, de pai para filho, divisão das províncias, eleições indiretas para deputados, o voto censitário, mas tem uma diferençazinha aí. Ele coloca lá os três poderes, já era uma ideia que estava na moda, através do iluminismo, onde Montesquieu propôs lá a tripartição de poder, só que esse parágrafo aqui, ele tem algo diferente, o poder moderador. O que era o poder moderador? Vou te mostrar numa imagem para que você entenda. É isso aqui, a repórter chegou para Dom Pedro e perguntou: a Constituição é para todos, majestade? A Constituição é para todos? Ele diz: eu estou acima dela. O que ele quis dizer com isso? O poder moderador, gente, era um poder que estava acima dos outros poderes. Em prática, era qualquer decisão que desagradasse o imperador, ela não iria para frente. O que seria decidido estaria sempre sujeito à vontade do imperador. Aqui é bonito, né, a Constituição, vou mostrar para vocês agora, nesse esqueminha, para ficar claro. Poder moderador aqui em cima, aqui os poderes, né, o poder executivo, o judiciário, o poder legislativo, Conselho de Estado, todo mundo aqui tem que sujeitar ao poder moderador. Somente a vontade do príncipe equivale se algum desses poderes decidir algo que o contraria. Ficou claro? Bom, dito isto, esse país, Brasil, que mantém as mesmas estruturas do Brasil colônia, esse Brasil agora império, tem três tipos de pessoas aqui divididas. Tem os passivos, né? Vou chamar passional. O passivo fica melhor. Quem são esses caras? Não tem renda suficiente para ter direito político. Gente, a maioria da população não tinha. Quem são os ativos votantes? Aqueles caras que têm renda para votar. Quem são os ativos eleitores elegíveis? Ele tem dinheiro para votar e ser votado. É aqui a elite. Aqui está a elite rural do país. A minoria. Belezinha? Seguindo o fluxo. O descontentamento, Dom Pedro, que era o concurso, uma figura bem amada, bem quista, passa a sofrer muitas contestações. Isso vai enfraquecer o seu governo. Por exemplo, vai haver crise por conta do preço do açúcar, uma concorrência surgirá e o preço do açúcar vai cair. Algumas rebeldias, algumas rebeliões provinciais contra o governo do imperador. Dentre elas, a Confederação do Equador, que tem como grande ideólogo o Cipriano Barata. Esse cara, ele estava em tudo quanto era movimento. Ele estava lá na Conjuração Baiana, ele estava na Revolução Pernambucana,
na independência do Brasil também, ele era um crítico ferrenho de Dom Pedro I. Crítico ferrenho, defensor da abolição da escravatura, um liberal radical. Só que ele não estava de frente da Confederação do Equador, embora ele tenha elaborado, ele estava preso. Belezinha? Bom, esse aqui, sim, esse estava lá ajudando na Confederação do Equador, e inclusive foi morto, preso e morto por conta disso. Bom, vou mostrar para vocês agora quais foram os efeitos práticos. O que levou a Confederação do Equador? O estopim foi a nomeação de um presidente para a província de Pernambuco. Logo levou uma reação em cadeia, fez com que Pernambuco se aliasse a outros estados do Nordeste e compusesse lá um grande grupo de províncias contra as atitudes imperiais. Só que é o seguinte, gente, isso aqui não foi para frente por quê? Porque existia muita contradição no que tange a escravidão. Muitos desses aqui, e elites que apoiavam esse movimento, eram escravistas. Então o movimento acaba perdendo força quando eles não conseguem se entender a respeito da escravidão. Então algumas dessas lideranças saem e enfraquecem o movimento. Dom Pedro I consegue financiamento, paga mecenas, e o movimento ele vai ser suprimido violentamente. E Frei Caneca, como você pode ver na imagem, vai ser preso e morto. Belezinha? Bom, tá vendo que o negócio tá ficando feio para Dom Pedro I. Tá ficando ruim para ele. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Bom, descontentamento só aumentando. Fechou a Assembleia Constituinte, cara. Ele não permitiu os deputados de votarem a Constituição. Isso vai gerar um revanchismo. Ele criou um poder moderador, um poder acima dos poderes. Ele impôs a Constituição de 24. Ele empregou uma violência absurda contra a resistência da Confederação do Equador. A derrota da Cisplatina, o Brasil perdeu onde é o Uruguai, o Brasil perdeu esse território. Também isso vai piorar, aprofundar a crise. Tem mais, calma. Ainda o que é ruim pode piorar, segura aí. Por exemplo, eu passei aqui, acho que foi, mas, por exemplo, vai haver uma reação de Minas contra ele também. Por exemplo, você tem aqui no Rio de Janeiro a Noite das Garrafadas, por exemplo. Então, assim, é um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo que desgasta a imagem do imperador. Tá beleza? Bom, vamos passando aqui para a gente poder ter ideia. Tem um outro problema, que agora não é interno. Olha só, ele está cheio de problema interno. Se tem vários aqui. Qual é o problema agora externo? A sucessão dinástica em Portugal. Por quê? O pai dele, Dom João VI, coitado, morreu. Ao morrer, quem é o sucessor do trono português? Dom Pedro I, o filho mais velho. Certo? Só que é o seguinte, Dom Pedro I é imperador do Brasil, ele não pode assumir o trono. Então ele designa a sua filha, Dona Maria da Glória, e o seu irmão, Dom Miguel, para ser o tutor tá, dela. Ele vai ser o regente daquele país. Só que ele vai dar um golpe. Ele vai querer assumir o trono português. E Dom Pedro I vai começar a financiar, tirando dinheiro do Brasil, para poder financiar a luta contra o irmão Dom Miguel. E isso, óbvio, claro, isso vai causar um descontentamento maior, porque os brasileiros vão dizer assim, poxa, ele está mais preocupado lá com a sucessão dinástica em Portugal do que com o Brasil. E olha só, é efeito em cadeia, gente. Vai acontecendo um monte de coisas, aí vai acontecer uma coisa que vai piorar mais. Olha, mas já está ruim, eu estou só falando em piorar, tá vendo? Eu estou só falando em piorar. A morte, por exemplo, do Líbero Badaró, jornalista que era seu inimigo político, você vai ver aqui agora. Ele morre. Quem que vai ser acusado? Dom Pedro I. A Noite das Garrafadas, já falei, protestos contra o imperador. Então, ele só vai ter uma saída, abdicar do trono. Ele vai voltar a Portugal. Só que ele vai abdicar do trono para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Na verdade, o moleque tinha 5 anos de idade. Não tinha condições alguma de governar nada. Ele vai embora do país, deixa seu filho, e o Brasil vai vivenciar, após a partida de Dom Pedro I e a assunção de Dom Pedro II, um período chamado de regência, que nós veremos numa aula próxima. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Um grande abraço.